Como identificar e classificar os gastos da empresa? Você vai ver neste bloco. Seus gastos são custos ou despesas? Como eles impactam o lucro de sua empresa? Como gerenciar os gastos? Preparado? Algumas empresas vendem super bem, mas não sobra nada no final do mês. Estão sempre no vermelho. A falta de controle dos gastos pode ser um dos motivos dessa situação. É extremamente necessário que nós saibamos os custos, que nós temos um registro deles. Vamos fazer uma analogia, né? Pense você como pessoa física. Você tem o seu salário e você começa a comprar desordenadamente. Vai no mercado, vai no show, né? Usa o cartão de crédito. Você vai acabar ficando no vermelho. Isso a gente consegue fazer na empresa também. A gente pode trazer isso para a empresa. Então, na empresa, ela tem as suas despesas, não é? Então, é importante que você saiba classificar essas despesas, qualificar essas despesas. Puxa, aonde que eu estou gastando? Qual que é o impacto desse gasto em relação ao meu faturamento? Então, é de vital importância realmente que faça esse controle. Eu comprei a empresa, como ela não tinha controle nenhum, não tinha como saber qual que era o lucro, qual que era o faturamento, quais eram as despesas. Não tinha como saber, não tinha como ter esse controle. Apesar da empresa ter mais de 10 anos, eu peguei ela sem histórico nenhum. Então eu tive que começar tudo do zero. Coloquei o sistema e aí aos poucos fui entendendo quais eram as despesas, quais os custos, qual era o investimento, tempo de retorno. A gente conseguiu trabalhar com métricas a partir da implantação do sistema. Você controla todos os gastos da sua empresa? Eles são custos ou despesas? Essa é uma informação que pode contribuir para o controle e a gestão dos gastos ao longo do tempo. Nós já vimos que é importante fazermos o levantamento de todos os gastos, né? Gastos e despesas da empresa. E nessa classificação em custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável, nós conseguimos identificar qual que é o peso disso com relação ao preço de venda, que é um item tão importante também no funcionamento da empresa. Por exemplo, eu tenho minha despesa fixa e eu tenho lá a energia elétrica, eu tenho meu telefone, minha conta de telefone. Quanto isso impacta na formação do preço? Quanto isso impacta em relação ao meu faturamento e consequentemente, ao resultado final da empresa? Dos custos variáveis, a gente pode ter a mesma coisa. Eu tenho um exemplo de uma empresa que trabalha produzindo cadeiras, por exemplo. Não é fundamental que nós saibamos quanto é o custo da mão de obra daquele funcionário que produz essa cadeira? Então, essa classificação ela é importante e tem um impacto, né, fortíssimo na empresa, porque a gente está falando da formação de preço de venda. Desde o começo, eu sempre usei uma planilha do Sebrae que me fazia dividir os custos fixos dos custos variáveis e as despesas. Então, as despesas fixas estão corretas, os custos fixos e as despesas variáveis também. E isso estando certo, eu consigo formular o meu preço corretamente. Então, isso tudo é imprescindível e tem me ajudado muito agora, depois de um ano, a melhorar o nosso faturamento e as nossas vendas. Conhecendo bem os custos e as despesas, é possível estudar formas de reduzir e otimizar esses gastos. Quando nós falamos em otimização, nós pensamos em análise e gerenciamento desses gastos. Esses recursos podem ser aproveitados na compra de um equipamento novo, na reposição de uma máquina que está ficando obsoleta. E como nós estamos falando bastante também de despesas fixas, eu acho que é interessante a gente estabelecer, né, dar uma dica de um parâmetro, por exemplo. Eu que trabalho em comércio, então você tem o seu comércio aí, quanto que será que é interessante, né, que represente do seu faturamento as suas despesas fixas? Normalmente falamos em 1/4, ou seja, 25% das suas despesas fixas, elas estarem comprometidas em relação ao faturamento. Quando eu estou falando de serviço, é interessante que essas despesas fixas fiquem em 1/3 do faturamento. E numa indústria, fique 1/5. Né? Esse eu acho que é um parâmetro interessante aí para que você, empresário, busque chegar. Ao analisar custos e redução de gastos, preste atenção no impacto que isso poderá trazer aos seus clientes. Será que eles vão perceber? Será que vão gostar? Então você viu que nós estamos trabalhando a redução de custos. Mas essa redução de custos ela tem que ser bem planejada, porque a gente tem que olhar o nosso cliente, né? O foco principal tem que ser ele. Então você trocar uma mercadoria, trocar um produto, trocar um fornecedor, ele tem que ser feito com um planejamento consistente. Vamos tomar como exemplo uma esmalteria. Ela tem lá os esmaltes, né, o produto principal, e ela resolve trocar esse fornecedor, né, com um produto mais barato.
ela vai começar a fazer esse serviço. Daqui a um tempo, né, se esse produto não for de boa qualidade, como o que era usado antes, vai causar um descontentamento no seu cliente, né? Então a relação custo-benefício não será legal. Então faça um planejamento bem, foque no cliente. A redução dos custos não é só financeira, né? Tem que ter uma entrega de valor para esse cliente no seu produto ou no seu serviço. Controlar os gastos é fundamental, mas é preciso ficar atento a todos os detalhes. Quando a mercadoria é vendida, todas as despesas da operação já estão acontecendo no dia a dia da empresa. Então é importante que nós tenhamos em mente que as despesas totais que essa empresa tem é uma somatória das despesas fixas, dos custos fixos, das despesas variáveis e dos custos variáveis. E isso é muito importante que você saiba essa classificação, né, e essa dinâmica para você vender bem o seu serviço, né, bem os seus produtos, bem as suas mercadorias. E você, conhece as despesas de sua empresa? E os custos do seu produto ou serviço? Sua gestão melhorou depois dessa identificação?